Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina, sejam bem-vindos a esse canal que se chama Meus Estudos Bíblicos. Esse canal é meu mesmo. Eu criei esse canal aqui para colocar aqui em formato de vídeos meus estudos bíblicos e experiências. Eu tô com a minha nenenzinha aqui, então eu vou fazer esse vídeo aqui com vocês, assim, um bate-papo, né? Para vocês saberem quais as experiências que eu passei, o porquê que eu abri esse canal, porquê que várias coisas, né? Eu acho que eu tenho que falar e eu vou aqui falar no decorrer do vídeo. Eu anotei algumas coisas aqui para não me perder, porque esse tipo de assunto eu nunca abordei dessa forma aqui, falando abertamente, né, em vídeo. Então, se eu não me expressar muito bem, acredito que com o tempo, né, vai melhorando, mas é que isso aqui ainda é uma forma de comunicação nova para mim, apesar que eu já fiz bastante estudos nos meus cadernos e tal, mas na hora de falar é diferente. E, tipo assim, aqui é um canal que eu vou direcionar só para os meus estudos bíblicos e experiências relacionadas a isso. Eu vou desativar, por enquanto, os comentários desse vídeo aqui, por vários motivos, principalmente porque quando a gente se abre para falar de um assunto assim, vem muita bordoada. E eu não quero que esses que comentários, talvez maldosos, me desmotivem a fazer isso, a passar a minha mensagem adiante. Porque o que acontece? Eu sei que a gente gosta de receber elogios, não, mas comentários positivos para impulsionar a gente a fazer mais daquilo. Mas não é bem assim, a gente sabe que vem muita pedrada, então tantos elogios quanto críticas, elas têm, assim, eu acho, né, elas partem do mesmo princípio. A gente não deveria ligar nem para um nem para outro, mas sim, às vezes acaba redirecionando a gente para outro rumo. E como eu ainda estou me encontrando nesse assunto, né, de como falar, como abordar, em que linha de raciocínio passar as minhas experiências para vocês, eu vou desativar os comentários, mas é por um tempo até eu me organizar e saber qual linha de raciocínio, qual linha eu vou seguir para enviar esse conteúdo aí para as pessoas. E depois disso eu ativo os comentários e trocamos ideias, enfim, mas por enquanto eu peço compreensão de todos que entendam, mas para mim, assim, por enquanto agora vai ser melhor desativar os comentários. Espero que entendam. Bom, por que eu abri esse canal? Esse canal eu abri porque eu quero colocar os meus estudos bíblicos num lugar, tanto para eu ter, porque eu começo a anotar em caderno e o caderno acaba, o caderno molha, o caderno se perde e eu não quero perder meus estudos. Mesmo que um dia esse YouTube não exista mais, mas pelo menos está aqui, onde eu quer que eu esteja, eu consigo acessar, digamos assim, né? E também para passar isso para as pessoas, porque o que acontece? Eu recebi um chamado quando eu estava trabalhando no caminhão lá nos Estados Unidos, quando eu estava na estrada. Para quem não me conhece, eu trabalhava como caminhoneira nos Estados Unidos e eu tive esse despertar no caminhão, tá? Então eu tenho assim a convicção de que Deus falou comigo no caminhão e tudo que aconteceu na minha vida até eu chegar no caminhão foi tudo exatamente o que Deus quis fazer na minha vida para me levar até lá, para eu estar longe de tudo e de todos, para eu poder ouvir essa mensagem, porque foi somente nesse momento da minha vida, quando eu estava sozinha, que deu o estalo. Então, assim, a minha história é muito grande, mas muito grande mesmo, mas aqui agora é mais para fazer um resumão. E então eu estava lá dirigindo um dia, não lembro qual cidade nem qual estado, era uma reta assim sem fim, como tem várias retas sem fim nos Estados Unidos. E aí eu comecei a questionar muitas coisas na minha cabeça, né? Como normal, nós seres humanos, nós questionamos várias coisas
que não tem resposta, certo? E eu estava me questionando várias coisas, indo atrás de várias informações, e um dia, sem ir atrás de nenhuma informação, né, veio assim na minha cabeça algo que eu nunca tinha sentido antes, que eu chamo deste tal chamado, que é alguém ou alguma coisa querendo te mostrar algo e praticamente te colocando assim na frente dos seus olhos sem você fazer muita força. Opa! E aí, daí pra frente, continuei minhas pesquisas, né? Sem entender muito, comecei a entender uma parte desse chamado, desse propósito, mas confesso que fiquei ainda um pouco perdida, porque nesse primeiro momento, desse primeiro chamado, eu comecei a ver o que rola, o que rola assim por trás das coisas do mundo. Comecei a entender como o mundo funciona, né? O que é o mundo? O sistema financeiro, o sistema bancário, todos os tipos de sistema que a gente está envolvido enquanto sociedade, enquanto comunidade. Então comecei a ver que muitas coisas estranhas, né? Muitas assim, parecia uma peça de teatro, né? Parece-me uma peça de teatro muito bem montada, mas que você vai olhando e conforme eu viajava nas estradas, eu via muita coisa nas estradas, Então eu comecei a falar, realmente isso que eu tô vendo não é coisa da minha cabeça, não é ilusão, as coisas estão na nossa cara, a gente que nunca percebeu. Então, viajando pelos Estados Unidos inteiro, eu tive a experiência de ver cara a cara essas coisas que começaram a dar esses estalos na minha cabeça. Então, comecei a ver que existe uma grande cortina de fumaça por trás de tudo que a gente pensa que faz parte aí da nossa vida. E aí começou as perguntas mais profundas, né? Por que eu tô aqui? Qual que é o objetivo da vida? Por que a gente vive? Por que o mundo é assim? E aqui as perguntas sem fim. Então, eu não achei a resposta para isso. Não achei. Por que eu não achei? Porque eu não conhecia a Bíblia. E eu também, sabe, quando assim, o meu acreditar em Deus nessa época era assim. Sabe quando alguém pergunta pra você, você acredita em Deus? Aí você fala, acredito. Acredita em Jesus? Acredito. Mas nem sabe de nada. Já vou ter que voltar aqui. Então é aquela ideia vaga, né? Sim, eu acredito, mas também não sei o que é direito, não sei explicar direito. Acredito, desacreditando, né? Às vezes acredito, às vezes não acredito. Tipo aquela coisa vaga. E aí, eu peguei e falei assim, bom, já que eu não acho as respostas para as coisas que eu quero, de que me adianta ter tanta informação e ter visto tanta coisa e ter tirado, digamos assim, o véu, né, dos olhos, mas nessa época ainda nem sabia dessa frase, que é bíblica, né? Mas assim, eu já tinha visto por trás da cortina, né? Vamos dizer assim, que tem lá o palco do teatro, aquela cortina vermelha atrás, eu já tinha visto o que tem ali atrás, já tinha percebido isso. E aí, mas não sabia assim para onde ir depois que eu tinha todas essas informações e que continuava vendo essas coisas na estrada, coisas que confirmam o que você sabe. Então, depois de um tempo, aí eu peguei e falei assim, quer saber, deixa essas coisas pra lá, não quero mais saber dessas coisas, porque quanto mais eu sei, menos eu sei o que fazer com essas informações, então é melhor eu dar um basta e não estudar mais. Então, eu peguei e deixei esse assunto um pouco pra lá, porque pra mim não fazia sentido mais nem trabalhar, de tão, assim,
Para você ter noção que eu cheguei ao ponto de que tudo realmente não passa de uma ilusão. Eu perdi a vontade de trabalhar, assim, não de ter preguiça, mas de ver que vale a pena. Não é que não vale a pena, eu não sou contra trabalhar. Eu já vou explicar meu ponto de vista, mas é que quando você percebe que as coisas não passam de ilusão, você percebe que está sendo enganado. Só que aí você não sabe para onde direcionar, né? É isso. Mas enfim, sei que tá complicado aqui de entender meu ponto de vista, é que eu nunca falei sobre essas coisas em vídeo antes. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Felipe, que é o meu marido, e ele já tinha tido esse despertar, essa mesma coisa que eu tinha acabado de passar não, mas passado essa experiência, ele tinha passado também. E ele tinha digamos, a base bíblica, né? E ele começou a me mandar uns versículos. E eu falei, putz, lá vem versículo, né? Falei, ai, lá vem os assuntos, né? Meio chato, assim, eu era dessa opinião, né? Lá vem o assunto de Bíblia. Aí comecei a ler os versículos que ele me mandava. Comecei a ler os versículos e aí eu falei, eu vou ler aqui pra ter assunto pra gente conversar. E aí naquele versículo que eu li o capítulo todo, lia o capítulo anterior da Bíblia, lia o capítulo posterior, e aquilo foi respondendo aquelas perguntas que eu tinha deixado pra trás. Lembra que eu tinha, né, tipo, vou largar a mão disso? Começou a responder esses tipos de assunto. E aí eu falei, nossa, respira, né? E aí comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler assim, ó, e caí de cabeça para ler a Bíblia. E li a Bíblia inteira. E aí, daí com o Felipe, né, a conversa continuou e aí eu acredito que Deus usou ele para me mostrar a parte bíblica. Então, e aí depois disso eu engrenei na Bíblia e achei as respostas que eu tanto queria, que eu tanto procurava e não conseguia encontrar em lugar nenhum. Tanto é que eu li a Bíblia toda enquanto eu estava dirigindo o caminhão, né? Aí o meu coração ele se acalmou quando eu comecei a ler a Bíblia, porque aí eu comecei a entender que o nosso propósito aqui no mundo, né? Por que a gente tá aqui, por que a gente vive, qual que é o sentido da vida, é a nossa salvação espiritual, né? A gente vive num mundo físico, mas a nossa vida, ela é espiritual. O lado espiritual, ele é muito, mas muito maior do que isso aqui. E a gente tá muito preso nisso aqui, na matéria, no físico, né? Por isso que para nós é difícil a compreensão dessas coisas, porque a gente não vê essas coisas. A gente tem que ter fé para conseguir, digamos assim, sair da bolha da matéria, né? Então, eu comecei a entender que o objetivo, a gente está aqui fisicamente, a gente tem uma vida física, a gente participa de eventos físicos, né? Trabalha como eu trabalhava, dirigindo um caminhão, fazendo cargas, entregando cargas, pegando cargas, trabalhando para outros, né? O meu trabalho ajudava outras pessoas, as outras pessoas ajudavam o meu trabalho, aquela coisa, né? E que é muito legal, mas e aí faz parte do mundo a gente trabalhar, a gente fazer coisas materiais, coisas físicas, trabalhar, usar o dinheiro, fazer tudo isso faz parte. Não adianta, enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo aqui e não morrermos, a gente vai participar das coisas físicas do mundo, né? A gente tá inserido aqui, não tem como viver uma vida só espiritual, porque a gente é carne. Então tá, aí comecei a entender que o objetivo da nossa vida aqui, né, nosso espírito é buscar, não sei se buscar, mas é entender que a gente tem um objetivo espiritual aqui e que no final nós vamos ser salvos ou não. Então, passei a entender um pouquinho mais do que é Deus, né? Hoje eu já tenho assim uma ideia totalmente diferente do que eu tinha no passado em relação a Deus. Hoje eu entendo que Deus, ele criou
tudo que tá aqui no mundo, mas tudo mesmo. Sabe quando você vê uma folhinha assim de cada árvore, cada folha tem um detalhe diferente, uma cor, um verde diferente, um risquinho diferente. Você olha assim as células da sua mão, né? E vai olhando, e vai olhando, e vai olhando. Você olha detalhes assim de muitas coisas e para você, assim, Deus, ele tem uma criação infinita, né? Para tudo, cor dos olhos, cílios. Se a gente observar cada animal tem seu comportamento, cada animal tem uma personalidade. Então, assim, pensa no Criador criando todas essas coisas que são vivas, né? Mais os elementos da terra, mais o sol, o vento, a chuva, como as coisas funcionam, é tudo Deus. Ele é o único Criador. Então, eu passei a entender que a gente tem que ter uma adoração pelo Criador e não pelas coisas que o Criador criou, né? Não pelas criaturas. Que mais? E passei a entender esse propósito da salvação na nossa vida. E outra coisa também, né? Que eu, nova aí no caminho da fé, comecei a me perguntar. Eu que nunca, né, li a Bíblia, né? Ainda não tinha lido. Falei assim, como que eu chego nas respostas, né? Eu não quero ficar perguntando pra ninguém, porque eu tenho que descobrir isso por mim mesma. Eu cheguei até aqui, eu tenho que descobrir essas coisas. Como que eu faço pra descobrir o que Deus quer de mim? Como que eu faço pra descobrir? Então eu comecei a ler a Bíblia e fui até o final, né? Só que no caminhão eu trabalhava muito, dirigia muito, então não tinha tempo de parar pra ler. Então eu colocava lá a Bíblia no áudio do caminhão e escutava o dia inteiro, aí ia tirando print do meu telefone, nas partes que eu prestava assim mais atenção também, né? Porque às vezes perdi alguma coisa ou outra. Mas aí eu falava, isso eu posso anotar. E anotava, tanto é que eu tenho um caderno inteiro só de estudo que eu fiz no caminhão, que eu também quero postar aqui no canal, que são só versículos bíblicos em comum, assim, né? De um assunto em comum. E aí eu fui começando a descobrir o que Deus quer da gente e o porquê que Ele quer aquilo da gente. Então, assim, começou a abrir a minha mente pro lado espiritual, pro lado divino. E eu comecei a entender muito melhor o que é Deus e o que Deus quer da gente. E o que Deus quer, e o porquê, né? Deus colocou a gente aqui, essas coisas. Então, assim, primeiro vídeo é isso. É um assunto novo, né? Tenho que pensar, assim, se não tem mais alguma coisa para acrescentar. Mas eu acho que de começo está bom. Eu acho bem complexo falar sobre tudo isso. E eu não tô aqui para dar, assim, ensinar ninguém, não é isso, né? Hoje eu já tenho aí uma leitura bíblica nas costas, estou na minha segunda. Então, assim, não sou a pessoa mais estudiosa, biblicamente falando, para dar lição de moral para ninguém. E nem que eu tivesse lido a Bíblia 60 vezes, não iria estar aqui nessa posição. E sim na posição de compartilhar com as pessoas a experiência que eu tive e estou tendo, né? Então é mais nesse sentido. Não tô aqui para dizer que estou certa e nem que ninguém está errado, porque normalmente é para esse lado que esse tipo de assunto vai, né? Que as pessoas ficam muito ofendidas em escutar algo nesse sentido, ou então jogam muita pedra em quem se dispõe a falar sobre esses assuntos. Eu sei porque eu assisto muitos conteúdos desse nível e eu sei que há muitos ataques. Então, por isso eu desliguei aqui os comentários nesse vídeo, mas é só por um tempo, só até eu me organizar e ver como que eu vou fazer a minha linha de estudos aqui dentro desse tema. Então, mas por enquanto eu desativei, porque senão eu não quero me desanimar, porque outro aspecto, outro ponto, eu tive esse chamado, eu tive esse chamado, estou tendo essa experiência, né? E eu me sinto, vamos dizer que na obrigação de passar isso pra frente, né? Porque assim, um dia como eu já estive na cegueira e passei
30 e blá anos da minha vida sendo enganada, e no dia que eu despertei, eu tive a sensação de que, uau, eu fui enganada. Quantos anos eu tinha? 32? Eu fui enganada 32 anos da minha vida. Então, assim, você fica indignado com tanta coisa que você foi enganado, né? E foi enganado mesmo. Mas estou liberta, graças ao poderoso Deus. Que aprendi que tem um nome, né? Que o nome dele não é Deus apenas, Deus é um título, ele tem nome. O nome dele é esse que está escrito na minha camiseta aqui, em hebraico. Em português seria Yahuwah. Em hebraico as letras, né, é Yud, He, Vav, He. Então já comecei a me interessar também pelo hebraico, para ir mais a fundo, né, nesses estudos bíblicos. Então assim, tem muitos leques nesse assunto. Muitos leques. Não adianta querer pegar tudo de uma vez só. Agora eu também tô com a bebezinha, meu tempo de estudos diminuiu mais do que eu tinha, mas eu devagarinho estou procurando cada vez mais me inteirar dos assuntos do céu, de Deus, para cada vez mais buscar esse contato com Deus, né? Cada vez mais. Então esse é o meu objetivo hoje, meu objetivo principal é buscar estar mais próximo de Deus, e é isso. É por isso também que eu estou morando no sítio, porque eu acho que no sítio a gente fica um pouco mais fora daquela vida material, né? E se conecta mais com Deus. Mas não acho que você precisa disso para se conectar com Deus, né? Mas é isso. Eu acho que tem coisas assim que eu vou ir clareando as ideias conforme eu vou lendo, vou estudando, vou treinando aqui nos vídeos. Agradeço quem veio aqui escutar essa mensagem. Desculpa aí, às vezes meio desconexa minhas informações ainda, mas o que eu quero passar são coisas nesse sentido, né? Mais de, assim, espirituais, com experiências com Deus. Então é isso. Obrigada até aqui por quem veio até aqui, por quem já me conhece e veio aqui ver esse vídeo. Agradeço de coração. Se você gostou, perfeito. Vou fazer mais estudos aqui no canal. Se você não gostou, não tem problema. Vê outros vídeos que eu vou postar aqui mais pra frente, né? Não precisamos ficar um bravo com o outro por ter, às vezes, opiniões diferentes uns dos outros, né? Não precisamos disso. Mas é legal a gente ouvir a experiência do próximo. É legal quando esse tipo de chamado acontece com alguém e a gente pode compartilhar essa experiência, tanto vocês comigo, eu com vocês. Acho que é isso, por hoje chega. Senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Um bom dia a todos e até mais.